Olha, tem um erro muito comum que provavelmente você, investidor de fundos imobiliários, comete, e a culpa não é sua, você foi induzido a pensar dessa forma. E o momento atual é muito oportuno para tratar desse erro. Afinal de contas, estamos vendo o mercado de fundos imobiliários com muito pessimismo, uma queda bastante forte nesse ano, por conta da escalada do juro aqui no Brasil. E você foi induzido a pensar dessa forma porque te enganaram. Te venderam uma ideia de que o fundo imobiliário seria um investimento extremamente seguro. Mas eu vou revelar a verdade aqui para você e como você pode ter uma nova visão mais realista a respeito dos fundos imobiliários. Vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores imobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E eu vou te contar aqui um erro que ninguém te fala por aí. E a gente percebe claramente esse erro quando as pessoas fazem comparativos entre imóvel e fundos imobiliários. Quando uma pessoa diz o seguinte, viu, eu vendi meu apartamento, vendi minha casa, é melhor eu colocar por coerência, tudo em fundos imobiliários? Afinal de contas, o meu dinheiro vai continuar no setor imobiliário. Existe aqui uma certa equivalência. Você já viu isso acontecendo? Talvez você pense assim. Só que aí que começa a morar o erro. E recapitulando, o que nós estamos vendo hoje nos fundos imobiliários? O IFIX, que é um índice de retorno total. Então aqui a gente está vendo o retorno total que você tem com uma carteira bastante diversificada de fundos imobiliários, caindo aí nos últimos 12 meses 5,72%. Quando a gente pega o ano, a queda é de 10,53%. Sendo assim, você está enxergando um cenário onde o rendimento que você recebeu do fundo imobiliário foi insuficiente para conter essa queda. E aí você já começa a se perguntar, fundo imobiliário vale a pena mesmo? E aqui eu volto a dizer, como eu já disse em outro vídeo, fundo imobiliário, por conta de ter pouco excesso de retorno em relação ao CDI, pouco prêmio de risco, não vale a pena fazer aporte mensal periódico, DCA. Só vale a pena comprar em oportunidades, assim como você deve fazer no mercado real de fundos imobiliários, de ativos tangíveis mesmo. Do contrário, não compensa o risco, porque o CDI no Brasil é muito elevado. Mas não apenas os fundos imobiliários estão caindo 10%. A gente vê isso acontecendo com as ações, as empresas do setor imobiliário. Caindo aqui o índice IMOB, quase 12%. Então, é o setor imobiliário no mercado financeiro que está caindo bastante. Olha o meu destaque para a palavra mercado financeiro. Você já vai entender aonde eu quero chegar. E olha só, mais um detalhe para vocês. A eficiência do mercado na precificação. IFIX está caindo 10,53, uma carteira diversificada de fundos imobiliários. O CDI nesse momento está próximo de 11%. Olha só a correlação negativa claríssima aqui, até em termos não só de direção dos ativos, como também na dimensão da valorização do CDI e na desvalorização do IFIX. Lembrando que correlação não implica causalidade, mas nós sabemos que juro elevado implica queda dos ativos financeiros de renda variável no geral, especialmente os fundos imobiliários. E, como eu disse para vocês, a baixa expectativa de excesso de retorno. É o que a gente percebe aqui nesse gráfico comparando os últimos 10 anos entre CDI e IFIX. Nesse período relativamente longo de 10 anos, o IFIX está perdendo do CDI. E de novo, aqui a gente está falando de um índice de retorno total, então já considera os rendimentos. Portanto, acredite ou não, você ter travado a sua rentabilidade em 100% do CDI, o que não é fácil, mas é possível, você teria pelo menos ficado um pouco acima do IFIX. É claro que em muitos momentos você esteve acima do CDI através do IFIX e acumulando mais cotas nesse momento, o que favorece a multiplicação. Mas, se você tivesse feito simplesmente um aporte e segurado, você estaria perdendo. E é justamente o que eu comentei em outro vídeo, ao atender alguns clientes que carregam fundos imobiliários há muito tempo, eles vêm perdendo dinheiro com esse ativo. Então não há um excesso de retorno com fundos imobiliários, a não ser que você compre nesses momentos. Porque quem comprou aqui, ó, nesse momento, na oportunidade, se beneficiou dessa alta. Agora, quem ficou comprando aqui está perdendo dinheiro. Então, ativo extremamente cíclico. De novo, fundo imobiliário é extremamente cíclico, de maneira bastante similar ao setor imobiliário, ao setor de commodities, de tal modo que, num país de juro elevado, a tendência é que, se você ficar fazendo aporte a qualquer preço, em qualquer momento, a sua expectativa de retorno seja inclusive negativa, como a gente está vendo aqui.
preciso trazer a verdade para vocês. E falando de juro alto, eu peguei aqui os dados históricos da taxa Selic. E o que você vai notar no primeiro momento é que a média da taxa Selic foi de 15,5% ao ano. E que, em pouquíssimos momentos, a taxa Selic esteve abaixo de 7%, enquanto que na maior parte do tempo esteve bem acima de 10%. Então, a realidade brasileira, e essa é uma expectativa razoável no Brasil, é de nós termos um juro, na maior parte do tempo, em 2 dígitos. Ou seja, no Brasil, o que nós podemos esperar é uma inflação elevada. E aí você tem um juro elevado para conter. Conter não apenas a expansão inflacionária, como também a perda cambial. O dólar avança frente ao real. Tudo isso se soma e gera o quê? Um juro elevado na maior parte do tempo. Por que eu estou te dizendo isso? Porque não dá para você apostar no Brasil contra a inflação e apostar que o juro vai cair no Brasil. De tal modo que ou você compra fundo imobiliário nas grandes quedas ou nem se meta com esse ativo. Nem se meta. Não vale a pena o risco, a volatilidade sofrida no seu patrimônio. E não só isso, você poderia dizer, mas volatilidade, tudo bem. Será que é tudo bem? Porque hoje os fundos imobiliários podem se alavancar. E a alavancagem pode gerar em algum momento redução dos proventos. Então você teria queda das cotas e redução dos proventos. A tempestade perfeita. E isso vai prejudicar o seu patrimônio. Daí volto a repetir, pessoal. Defina um percentual máximo de alocação em determinada classe de ativo, para que você não fique sofrendo nesses momentos de queda, onde você concentrou demais, tem lá 50% de fundo imobiliário, agora você não tem saída, porque agora você não pode comprar mais porque já concentrou demais e os ativos estão caindo. Olha o grande problema. Você não teve um asset allocation bem definido, e isso vai fazer você ser inconsistente ao longo dos ciclos. Cuidado! A gestão do seu portfólio, a alocação estrutural, é o mais importante. Depois você vai para o micro, e no micro você precisa aprender de fato a escolher bem fundos imobiliários, tendo uma lista de checagem, porque é um mercado repleto de porcarias. E eu ensino isso com detalhes, com um checklist de fundos imobiliários lá no meu treinamento Formação Mirai Investing. Você tem 5 anos de acesso nesse treinamento, 40 horas aula, fundos imobiliários, ações, etc., com muita profundidade, fazendo com que você possa se tornar um investidor independente. Conheça então o Formação Mirai Investing, o FMI, clicando no primeiro link da descrição e no comentário fixado. E aí, feito esse esclarecimento, eu consigo agora chegar no ponto X, que é o grande erro dos investidores de fundos imobiliários aqui, que é, quando você se depara, por exemplo, com esses fundos logísticos, você olha, indicador preço sobre valor patrimonial, 0,80, indicador preço sobre valor patrimonial, 0,97, 0,88, 0,84, 0,74 no LVBI. E você pensa, que irracionalidade pura do mercado. Eu não consigo entender isso aqui, afinal de contas, os imóveis, eles não desabaram 25%, como por exemplo LVBI. Por que que o fundo caiu 25% abaixo do valor patrimonial? Por que isso? Me disseram que há uma certa paridade ou aproximação na precificação de imóveis e fundos imobiliários. E é aí que mora o grande erro. A verdade é que, mesmo que nós estejamos falando aqui de fundos imobiliários, a precificação do papel, do ativo financeiro, o ativo do mercado financeiro, cotas de fundos, a precificação é completamente independente dos imóveis. Até porque o mercado imobiliário é um mercado de ativos tangíveis, físicos. Aqui você tem cotas negociadas na bolsa de valores. Há uma independência aqui. E aí que você foi enganado. Note o seguinte, você vai reparar aqui no índice FIPE-ZAP que preços de venda nos imóveis residenciais subiram 7,34% nesse ano, até agora. Ou seja, houve uma subida superior ao IPCA, que está se aproximando de 5%. Ganhou da inflação aqui. Preço de venda de imóvel residencial. Já preço de venda de imóvel comercial, na média, subiu muito pouco, ficou abaixo da inflação. Veja então que nem sempre imóveis vão te proteger da inflação. Existem anos e anos, é um mercado cíclico, mas ainda assim você teve valorização nas duas frentes. Já nos fundos imobiliários você teve queda de 10%. Aqui você já começa a perceber a independência, não interdependência, a independência entre ativos tangíveis imóveis e os ativos intangíveis, cotas de fundos imobiliários. Claro que as cotas de fundos imobiliários têm o seu lastro, mas aí é que tá. Quando você compra cotas de fundos imobiliários, você não está comprando imóveis. Os imóveis, o portfólio imobiliário, ele pertence ao fundo, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, você não compra apenas o portfólio imobiliário, você compra também a gestão, você compra os contratos de locação, você compra a alavancagem do fundo, tudo isso. Igual quando você compra uma empresa, você não compra apenas
a empresa em si, que seria o seu valor de mercado. Você compra o valor da firma quando a empresa tem dívida, você compra a dívida da empresa também. Sendo assim, você não pode ficar na euforia quando você vê isso aqui. Mercado imobiliário prevê recorde de vendas em 2024, achando que isso aqui é suficiente para gerar uma valorização dos fundos imobiliários. Como eu disse, só adotando como exemplo aqui o LVBI. Quando você compra cotas do LVBI, você compra a gestão, a qualidade da gestão. Gestão ruim faz o preço cair. Não estou dizendo que esse é o caso, só para você entender. Você compra também liquidez, é um ativo financeiro, afinal. Você compra a carteira de ativos. Você compra eventual vacância, você compra inquilinos, contratos de locação, alavancagem, que é a dívida do fundo. Tudo isso é como se fosse uma empresa. Então não é exatamente comprar um imóvel. Então cuidado com a ideia de que, não, vou colocar em fundo imobiliário porque não vai cair, vai permanecer o valor assim como permanece o do meu imóvel. Não vai necessariamente acontecer. Então também não é verdade que, em havendo taxas de juros mais elevadas, que o mercado de imóveis vai ter uma queda forte de preços. Vimos que não, mesmo com a taxa Selic nas alturas. Então a mensagem aqui é: não se engane, existe uma independência completa de movimento dos ativos quando a gente está falando de imóveis, ativos tangíveis e cotas de fundos imobiliários. Mas isso aqui não necessariamente é de todo ruim. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que você tem esse desconto em relação ao valor patrimonial da cota, que reflete o valor dos imóveis, isso também pode te beneficiar para cima. Quando nós estamos, por exemplo, num ciclo muito favorável de fundos imobiliários, de mercado imobiliário, fazendo com que um fundo imobiliário, por exemplo, HTMX11, negocie com um ágio em relação ao valor patrimonial da cota. Isso aqui representa um claro caso de irracionalidade. Mas não é bem assim, porque aqui o mercado está comprando a qualidade do fundo, a perspectiva de renda, assim como uma empresa. Mas agora você já sabe de uma coisa. Quando você vê um ágio desse tamanho em fundo imobiliário, no mínimo tem que parar de comprar ou até vender. Por que vender, Luan? Mesmo com ganho de capital ali que vai gerar uma ineficiência tributária, porque você sabe que o juro no Brasil é muito alto. E aí você vai ficar com um fundo extremamente caro na carteira, não vender tudo, vender uma parte. Assim como o Buffett faz com as suas ações, por exemplo. Vende uma parte quando está tudo muito caro. Senão, você vai ver essa desvalorização tremenda e vai querer ficar comparando com o mercado imobiliário. Então, as cotas de fundos imobiliários, ou elas vão ficar muito caras, ou elas vão ficar muito baratas. E só vale a pena comprar quando está muito barato, porque é um mercado extremamente cíclico. E quando está muito caro, não vale a pena você ficar ali com uma renda baixíssima em relação ao valor do fundo, segurar toda a posição que você acumulou no momento de baixa e achar que fundo imobiliário você pode simplesmente comprar e esquecer na carteira. Vimos que não dá para fazer isso. De novo, olha isso aqui. Esse gráfico. Isso aqui mostra pra gente que não dá para você simplesmente comprar, esquecer e achar que vai ganhar do CDI. Se você quer perder do CDI, tudo bem, mas se não, a prova está aqui. E saiba o seguinte, pessoal, o próprio mercado imobiliário, em termos pelo menos da renda, perde feio do CDI no Brasil. Então aqui é o país dos juros. Os únicos ativos que conseguem a longo prazo ganhar com consistência do CDI são as boas ações de dividendos, ou pouquíssimas ações que não pagam bons dividendos, mas são de extrema qualidade, com alto retorno sobre o patrimônio líquido. Afora isso, no Brasil, o juro prevalece. Então essa é a realidade do Brasil. Aceite-a e compre fundos imobiliários nos melhores momentos. E mais um detalhe, não fique só ancorado na variação da cota, porque fundo imobiliário tende a não subir tanto, até para não ficar tão distoante do valor patrimonial para cima. Para baixo pode até ficar como você está vendo. Sendo assim, olhe para a renda mais a variação da cota. Olhe para o retorno total. Às vezes, você está ali com um certo prejuízo, mas a renda que você recebeu já ultrapassou, já gerou um break-even, já ultrapassou seu preço médio. Por exemplo aqui, Canip, preço médio 91,13, preço de mercado 88,67, retorno 10%. HGLG11, 161,49, preço médio, preço de mercado 150, mas como eu já recebi R$ 1.200 aqui de proventos, eu estou positivo. Então, dê atenção a isso aqui também para avaliar o retorno da sua carteira de fundos imobiliários ao longo do tempo. E de novo, cuidado com a asset allocation. Alinhadas então as expectativas que você pode ter nesse mercado, está tudo bem ter uma posição na sua carteira se fizer parte da sua estratégia. Qualquer dúvida ou sugestão de vídeo é só deixar aqui embaixo. Fui!